Nesta semana, a região foi contemplada com uma importante notícia. Ribeirão Preto foi selecionada como centro de treinamento para a Copa de 2014. A oficialização depende agora da escolha de uma das 32 seleções que vão disputar o Mundial. A economia local vai lucrar bastante com a novidade, principalmente os setores hoteleiro e gastronômico. Eu acredito que as cidades do entorno também vão receber muito essa clientela. Sem dúvida que é uma clientela que vai gastar bastante em nossa cidade. Se uma seleção escolher Ribeirão Preto para vir fazer seus treinamentos, certamente vai trazer uma multidão de jornalistas, pessoas e para nós da educação física e do esporte, para os esportistas de maneira geral, seria muito interessante. Profeto, só de você falar que Ribeirão Preto pode receber para treinamento seleções que irão participar da Copa do Mundo, dá um alento muito grande. Agora, há necessidade de um aeroporto internacional. É o momento. Exatamente, né? É a ocasião que faz o surgimento da grande oportunidade que Ribeirão Preto tem de entrar na era internacional da aviação comercial. Essa que é uma realidade, tanto de carga como de passageiro. Mas o fato interessante é que a mídia é que é a vitrina do poder. Ribeirão Preto passa a ter uma oportunidade de ocupar um espaço na mídia maior do que a sua expressão econômica. E, lamentavelmente, tem ocupado na mídia nacional e internacional um espaço menor. Portanto, essa desproporção, esse descasamento atua contrariamente ao interesse da cidade. O esporte era considerado amador, sempre foi amador, né? Durante a maior parte do tempo. Fazia por esporte, quer dizer, não fazia por dinheiro, essa era a expressão. Hoje não, hoje o esporte foi tão contaminado pela economia de mercado, e portanto ele gera lucro ou dá prejuízo, como as artes na época da Renascença, quando as artes mudaram o centro de Firenze para Roma, que é onde estava o dinheiro, e os mecenas, porque arte e esporte custam caro. Essa é uma grande oportunidade de Ribeirão Preto, que através das suas lideranças políticas e econômicas precisam acelerar a consolidação do aeroporto internacional, porque com ele amplifica-se esse fato, e sem ele o fato não ocorrerá. 60 anos depois, Ribeirão Preto pode se transformar num centro esportivo de destaque. Estou dizendo 60 anos atrás, quando nós tínhamos os Jogos Abertos no interior, a inauguração da Cava do Bosque. Tudo isso pode ser revivido com uma intensidade maior agora, recebendo seleções de Copa do Mundo. Em 1952, quando o Ribeirão Preto foi escolhido para sediar os Jogos Abertos, nós tivemos uma aceleração no processo de construção, de adaptação da infraestrutura. Só que da época era interna. Era um fato que ocorreria com expressão nacional, mas fundamentalmente no estado de São Paulo. O interior do estado de São Paulo. Jogos abertos. O aberto hoje, como se diz, de tênis. Nós antecipamos grandes fatos dos esportes internacionais. E para isso nós precisamos construir o aeroporto da época, que foi o ginásio da Cava do Bosque. Sem o ginásio, nós não teríamos recebido os Jogos Abertos do ano de 1952, quando Ribeirão Preto brilhou nacionalmente. E sem o aeroporto nós não teremos essa grande oportunidade na atualidade. Uma outra grande oportunidade é para o turismo de negócio, o turismo esportivo, quer dizer, você abre um leque, não é só para Ribeirão Preto, mas é para Ribeirão Preto e região. Exatamente, não é que esporte vai ser business, esporte é business, é negócio. Se não houver nec ócio, nada de ócio, as coisas acabam ficando desinteressantes. Afinal de contas, as duas alavancas que movem o homem são o medo e o interesse. Nesse caso, fundamentalmente, é o interesse. Uma outra coisa que agora a gente vê, a importância é que recupera-se a história esportiva de Ribeirão Preto, que no futebol tem uma verdadeira seleção brasileira criada aqui. Isso pode dar um caminho maior para Comercial Botafogo, Botafogo Comercial. Se nós fizermos a seleção brasileira com craques da região de todos os tempos, Ribeirão Preto conseguiria disputar o campeonato nacional das seleções. Porque nós temos não só Ribeirão, mas nós temos na região.
Batatais, um celeiro de craques. Ribeirão Preto também, craques que nasceram na região, que passaram pela região, que chegaram à seleção brasileira. Nós tivemos, no início dos anos 50, Ribeirão Preto sendo um dos municípios mais importantes nos jogos amadores do interior paulista. E chegamos a ter, com o Atlântico, do bairro dos Campos Elíseos, e com o Clube Atlético Paulista, cuja sede era na Avenida Saudade com a Rua Patrocínio, hoje a sede é o Banco do Brasil, nós chegamos a ter com o Atlântico e o Paulista times em condições de disputar o campeonato amador do estado de São Paulo. Depois esse campeonato acabou se esvaziando. Ribeirão Preto também a grande oportunidade de consolidar a sua posição de esporte, nos esportes, para a economia diretamente, para o turismo, mas fundamentalmente para começar a aparecer na mídia. Na entrada da Universidade de Berkeley, Roberto, nós lemos o seguinte: ser é ser notado. Para o poder público, essa possibilidade representa o quê? Para o poder público ser notado. Para o poder público ser notado, ele precisa começar a tomar atitudes que o identifiquem na linha de qualidade. Ele precisa se expor e se impor nas duas condições, como quem realiza administrações maiores do que a cidade. O que nós precisamos provar é que o poder público em Ribeirão Preto tem condições de ser maior do que Ribeirão Preto. Agora, se ele for menor, ele trará a cidade para o tamanho dele. Agora, a gente precisa mudar o que na cidade? Que cara precisamos ter para receber o turista internacional, o jornalista internacional e a seleção internacional? Nós precisamos ser uma cidade, polis, cosmopolita, cosmomundo, uma cidade com cara global, com cara de mundo. Portanto, cidade que esteja à frente da sua época, inclusive com hotéis dominando algumas línguas, sendo português e inglês, e se possível uma terceira, para facilitar a chegada e saber aquilo que é uma arte, recepcionar. Porque a recepção é uma palavra que escreve quase da mesma maneira que decepção. Agora, para a gente entender também um outro lado importante, quer dizer, você tem um estádio Santa Cruz que pode receber, sim, a seleção para treinar, mas esse estádio precisa se adequar à importância de uma Copa do Mundo. Recurso para isso, que maneira pode se pensar? Dá para pensar em quê? Dá para começar a atuar no sentido de desenvolver a consciência de quem mora em Ribeirão Preto e na região, de que é preciso começar a prestigiar os clubes da região. Eu me lembro quando era moço, quantos jovens, quantos senhores, quantas mulheres andavam com as camisas do Botafogo e do Comercial na rua. Hoje nós vemos camisa do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, né? Até do Santos, aqui em Ribeirão Preto, que é interior. E, no entanto, Roberto, nós não vemos quase gente com a camisa dos nossos clubes. É preciso isso, começar a prestigiar aquilo que é nosso. Porque, se não for só por amor, será muito mais por interesse. Prefeito, muito obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Muito obrigado, Roberto. Agradeço a sua colaboração. Muito obrigado.